Olá, queridos e queridas aqui do canal Cinema Félix. Espero que estejam todos bem, em segurança, pois teremos um vídeo muito especial. Hoje vamos mergulhar, vamos decifrar, vamos escarafunchar o Gabinete de Curiosidades de Guilherme Del Toro, antologia de horror recém-chegada na Netflix. Essa antologia tem 8 episódios e ela é apresentada pelo nosso querido Guilherme Del Toro com objetos e obras de arte relacionadas a cada história. E no final de cada apresentação ele dá o nome do diretor. Lembra muito o estilo de apresentação que o Rod Serling tinha na Galeria de Terror. É bem marcante. E esses 8 episódios eles têm em comum, em maior ou menor nível, o nosso amado e idolatrado horror cósmico. O primeiro episódio se chama Lote 36 e é dirigido pelo senhor Guilherme Navarro. E Guilherme Navarro é diretor de várias séries cultuadas, entre elas Preacher, de 2016, que é uma das nossas favoritas. Amamos todas as temporadas. E nesse episódio ele conta a história de um veterano de guerra que adquire em um leilão itens de um armazém que está numa espécie de depósito que tem um do lado do outro, num corredor comprido. E um desses depósitos, ele herda tudo que está dentro desse depósito. O problema é tudo que está dentro desse depósito. Né? Tem algo estranho, algo relacionado ao antigo dono, que era um velho meio misterioso, e tem coisas que não são desse mundo. A história ela é interessante, ela é muito bem conduzida pelo diretor. O problema, ou não, para alguns, é que ele introduz alguns temas como xenofobia, a situação dos ex-veteranos de guerra, que era o caso do protagonista, o abandono que esses veteranos têm nos Estados Unidos, racismo, uma série de itens que ele quer discutir junto com essa trama, que é uma trama que ela vai se revelando aos poucos, tem elementos sobrenaturais, elementos de satanismo, de conjuração de demônios, e não orna muito, assim, misturar todas essas coisas, mas até que ele consegue um resultado final bem satisfatório. Ele vai narrando a história aos poucos, as criaturas vão aparecendo. Tem uma das melhores criaturas que está nessa antologia, está presente já nesse primeiro episódio, e temos sim uma boa dose de horror cósmico, de ritos satânicos e tudo que as pessoas adoram essa história. É um conto moral, como a maioria dessas histórias de terror de antologia. Já o segundo episódio, Ratos de Cemitério, foi dirigido pelo senhor Vincenzo Natali, que vem a ser o diretor do cultuado Cubo, de 1997, você deve conhecer. E ele conta a história de um ladrão de túmulos que está muito curioso em ver o que um homem muito rico que vai ser enterrado no cemitério pode levar para o caixão e ele possa depois surrupiar. Só que ele vai enfrentar coisas muito macabras e desdobramentos muito assustadores e claustrofóbicos com essa sua jornada gananciosa por riquezas que estão em túmulo. A história é muito bem reconstituída como história de época, tem uma bela fotografia e tem na figura do David Hewlett, o papel do protagonista, do nosso ladrão de túmulos, o seu grande trunfo. É um ator muito carismático. Vocês já devem ter visto ele em filmes do Guilherme Del Toro, como A Marca d'Água, A Forma da Água, O Beco dos Pesadelos. É um ator muito carismático, ele imprime nessa figura do ladrão de túmulos uma figura muito engraçada que até nos cativa, nos faz torcer por ele. Mas a ganância dele é tão grande que a gente torce também para que ele se dê mal. E o filme vai levar o espectador para as profundezas do cemitério, num corredores com ratos mutantes, seitas satânicas secretas, demônios, sacerdotes zumbis, saído do mais profundo horror cósmico.
e outras situações assim absurdas, que vão colocando camadas e camadas de um horror sufocante, claustrofóbico, que faz... eu, pessoalmente, é o meu episódio favorito da antologia. É muito bom, muito bem realizado, o CGI é perfeito, tudo nele funciona muito bem. É o episódio perfeito, sem falha. Já o terceiro episódio, do Sr. David Pryor, o homem que nos deu o Mensageiro do Último Dia, é uma história muito macabra, muito interessante. Nós vemos um xerife do filme que chama um velho amigo, que é um médico legista, que é interpretado pelo Sir F. Murray Abraham, o grande ator, oscarizado por Amadeus, entre outros filmes. E ele faz o papel do legista, claro, como eu falei. E a relação desses dois homens para fazer a autópsia de um corpo que foi encontrado numa floresta, em condições misteriosas, e ele está conectado a desaparecimentos misteriosos, a coisas muito estranhas que estão acontecendo aqui nessa pequena cidade. Tem a ver com uma fábrica, uma coisa que está sendo escavada, tudo. Há, assim, inclusive, pistas de que isso pode ser fruto de abduções alienígenas, coisas nessa área, nesse universo. O filme promete o que nos entrega no seu título, a autópsia, nas muitas e muitas sequências onde vemos o corpo humano sendo mostrado, seus tecidos, seus órgãos abertos meticulosamente pelo legista, e há uma série de computações gráficas também, mas a parte mais dos efeitos práticos, do gore, é extremamente bem realizada, é extremamente bem acabada, como há muito tempo eu não via num filme de terror, assim, efeitos práticos tão bons, sem usar o CGI no gore. Embora tenham efeitos CGI, de computação gráfica, mas para outras coisas na história. Ele é uma história que tem muito de horror cósmico, pois fala de entidades sobrenaturais do espaço sideral, e essa relação dessas entidades com os terráqueos, há toda uma questão do corpo, como o corpo se manifesta, as manifestações do corpo, dessa relação com os alienígenas, todo um jogo de gato e rato entre humano e alienígena. É muito bom, muito bem realizado. O F. Murray Abraham está excelente, dá um show de interpretação nessa história e vale muito a pena. Autópsia, muito bom. O episódio 4, que é o lado de fora, o outro lado, é dirigido pela Anna Lily Marinpour. Foi a diretora do Garota Sombria Caminha pela Noite, que é um filme super cultuado de 2014. E nesse segmento ela conta a história de uma jovem dona de casa, que quer se integrar às peruas, seus colegas de trabalho, mas ela é uma moça muito murchinha, muito timidazinha, um bichinho do mato, vamos dizer assim. E ela tenta, né, ser igual às colegas, lindas, peruas, deslumbrantes. Aí ela descobre um creme, um cosmético, que está fazendo muito sucesso na televisão, então tem muitos anúncios, que promete milagres. E ela acaba cedendo à indústria da beleza e compra esse creme e começa a passar no corpo e começa a ter estranhas alergias que vão deixando a história cada vez mais angustiante. Aquela alergia, aquele aspecto horrível da pele dela, e ela dizendo que não vai melhorar, vai melhorar, vai melhorar. A relação dela com o marido, que começa a ficar muito tensa por causa dessa questão da beleza inatingível que ela quer conseguir com esse creme. Há toda uma crítica nesse episódio sobre essa questão da imposição da indústria da beleza, quer que as pessoas tenham uma beleza, um corpo que é impossível de conseguir, e elas vão atrás de soluções milagrosas, e a questão vai cada vez mais piorando, até que nós vemos todas as tensões do corpo, as modificações desse corpo. Aí já começa a se instaurar os elementos do horror cósmico, e
os resultados do uso do creme não são muito agradáveis e vão levar a personagem por caminhos assim inesperados e perturbadores. É um excelente episódio dessa diretora muito talentosa. Já o quinto episódio é dirigido pelo Sr. Keith Thomas, o mesmo de O Vigia, da Vigil, vocês devem ter visto recentemente, e é inspirado num conto homônimo do H.P. Lovecraft, O Modelo de Pitman. Nós vemos a história de dois amigos que se conhecem na escola de artes, e um deles pinta quadros que são muito perturbadores, tem imagens muito macabras, e essas imagens vão começar a causar uma série de pesadelos, incidentes ligados à questão sobrenatural, que vão nos levar para um horror cósmico mais sombrio, mais denso. O episódio ele discute muito também, abre um espaço, porque ele teve que expandir, aumentar o conto, né, para render um episódio. E há uma discussão sobre a beleza na obra de arte, sobre a fealdade na obra de arte, o que é considerado arte por ser belo e não é considerado arte por ser feio, entre aspas. O que é o feio, o que é considerado o de mau gosto ou de bom gosto, há essa discussão, mas isso tudo vai levar as personagens para um abismo do horror cósmico e vai conduzir o espectador a uma sequência final absolutamente perturbadora. O filme tem uma excelente direção de fotografia, que aproveita muito bem essa questão de diálogo entre cinema e pintura, e também tem uma direção de arte impecável. Ele se passa, é uma história de época, é uma adaptação bem fiel, em todos os sentidos, à obra do Lovecraft. É o primeiro conto homônimo do Lovecraft que está aqui no Gabinete das Curiosidades. Já o sexto episódio, que é dirigido pela Catherine Hardwicke, a diretora de A Garota da Capa Vermelha, é outra adaptação do Lovecraft, Os Sonhos na Casa da Bruxa, onde nós vamos ver a história de dois irmãos gêmeos que se separam no início da história, a menina morre e ele fica com esse trauma por todo o restante da sua infância, adolescência, início da fase adulta, nessa obsessão de reencontrar a irmã e ter uma notícia sobre ela. Ele vai por caminhos de espiritualidade, tenta ter contato com o médium e uma série de outros elementos para conseguir um contato com ela, até que ele descobre uma droga que vai levá-lo a um lugar chamado a Floresta das Almas Perdidas. Esse conto, por ser dessa diretora, que ela é mais ligada à questão do romântico, do gótico, ele tem, dentro da narrativa, da estrutura de uma história gótica, uma força maior, esteticamente também. A própria composição dessa Floresta das Almas Perdidas é de pura beleza gótica, é incrível, é deslumbrante visualmente. As sequências que se passam nessa floresta, o encontro dele com a alma da irmã, há toda uma beleza oculta nessas cenas, essas entrelinhas góticas. Mas o horror cósmico ele vai se instaurar posteriormente, quando a Casa da Bruxa em si entra em cena e vão aparecer criaturas não tão assustadoras, mas criaturas que têm uma ligação com o universo do horror cósmico. Há uma sequência numa igreja muito forte, muito perturbadora também, e vai conduzir, né, nosso protagonista, como todo protagonista de um conto gótico, ele vai em direção ao abismo. Há um narrador misterioso que já se apresenta na abertura da história, em off. Vocês vão descobrir durante a história quem é esse narrador. É muito interessante. Uma bela adaptação. Alguns críticos não gostaram, já era romântico demais, gótico demais, mas eu achei uma adaptação muito bonita. Existe em outra antologia de terror, o Masters of Horror, Mestres do Terror, na primeira temporada, tem uma adaptação desse mesmo conto feito pelo Sr. Stuart Gordon, homem que nos deu Reanimator. Já
o 7º episódio, se chama A Inspeção, é dirigido pelo Sr. Panos Cosmatos, que vem a ser o diretor esteta de Mandy, você deve ter visto, o Nicolas Cage. E nesse episódio nós somos levados para o ano de 1979, onde um rico muito excêntrico chama um grupo de pessoas muito talentosas para uma exibição especial em sua mansão mega tecnológica. E nós vemos uma boa parte da história, o milionário e esses notáveis falando sobre arte, sobre drogas. A questão da droga está muito presente nesse diálogo entre eles. São diálogos afiados que vão lembrar aqueles diálogos super afiados dos filmes do Quentin Tarantino. Há toda uma questão, flertes com a cultura pop. Na questão da música, da trilha sonora do filme, que é excelente. Há uma citação implícita ao George Moroder, o homem que criou a disco music, que criou um dos mestres da música eletrônica nos anos 70. Há uma série de coisas que estão discutidas sobre arte, sobre a vida, até chegarmos ao terceiro ato da história. Quando atingimos o terceiro ato, o horror cósmico se configura de vez, de uma maneira muito poderosa, muito forte. Há um flerte de horror cósmico com ficção científica, que é um flerte que sempre existiu, porque o Lovecraft adorava coisas ligadas a outros mundos, a mundos que não são os nossos, a coisas ancestrais que vêm para o nosso mundo. E há uma carnificina, uma loucura, uma confusão que os fãs de horror cósmico, de gore, vão se deliciar nesse terceiro ato. É incrível, a direção de arte desse episódio é muito bonita. O Cosmatos é um esteta, um cara obcecado pela estética, pelo visual, mais do que pelo roteiro. Ele é muito criticado por causa disso, mas eu acho, nesse quesito de ter a estética à frente do roteiro, o torna um diretor diferenciado dos outros. Eu acho isso, acho bem interessante. O aproxima até de mestres como Argento, como Bava, por exemplo. E nós vemos a conclusão dessa história, uma conclusão bastante perturbadora, meio esfumaçada, meio confusa, mas muito bem-vinda. Bem anos 70 esse episódio, muito bom. Já o 8º e último episódio da Gabinete de Curiosidades de Guilherme Del Toro é o episódio O Murmúrio, dirigido pela Jennifer Kent, que vem ser a diretora do grande Babadook, e de Joe Rochinol, essa diretora australiana muito talentosa, dona de uma autoria muito especial, muito específica. E ela nos conta a história de um casal de ornitólogos, ou seja, pessoas que pesquisam pássaros, que vai para uma ilha isolada observar os pássaros, filmar imagens desses pássaros, gravar os sons dos pássaros específicos, de tudo que está em torno dessa ilha. E eles ficam numa casa grande, velha, e que, com certeza, como estamos falando de um conto de terror, é uma casa mal assombrada, onde a protagonista vai ter que vivenciar uma série de experiências que a confrontam com seus próprios traumas. Mais uma vez, a Jennifer Kent ela coloca nesse conto as ansiedades, todos os anseios, os dramas da maternidade, e ela coloca isso de uma maneira muito interessante, muito bem feita na história, porque é uma protagonista que perdeu o filho, ainda bebê, e está superando esse trauma, essa perda. E ela vai para essa casa onde há uma história muito nebulosa sobre uma mulher e seu filho pequeno que teriam morrido na casa. Há toda uma coisa muito macabra, muito sinistra em torno dessas mortes. Nós vemos também um comentário social dela muito interessante, que mostra todas as pressões que a mulher sofre, mesmo no seu luto. Se ela é sensível demais, ela é considerada histérica. Se ela fica apática, ela é considerada, ela acha que você não
não ligou para a morte de seu filho, como o próprio marido chega a acusá-la em determinado momento. Há todos esses questionamentos que as mulheres sofrem socialmente, e ela coloca isso como comentário dentro do tema da embalagem de uma história sobrenatural. Ela faz isso muito bem. Eu comentei que no primeiro episódio há um comentário social, mas fica um pouco deslocado no lote 36. Nesse caso não, há esse comentário social da Jennifer Kent sobre a questão feminina, mas ela está muito bem colocada dentro de uma história sobrenatural, uma história de fantasma, de visões espectrais. E a engenharia de som desse episódio, por causa da questão do som dos pássaros sendo captados, é muito bem feito. O som é muito importante nesse episódio. O som é quase um personagem, assim, tá ali junto com os protagonistas, de como o som é trabalhado. O melhor episódio, na opinião de muitos críticos, para mim, junto com o Ratos de Cemitério, é o segundo melhor episódio dessa antologia. Uma aula de direção da Jennifer Kent. Grande diretora. Então é isso. Espero, por favor, peço a vocês que mergulhem nessa antologia do Guilherme Del Toro, que vale muito a pena. Eu quero saber de vocês aqui nos comentários qual episódio vocês gostaram mais. E, por favor, quem chegou até aqui, quem caiu de paraquedas no canal, que se inscreva, por favor. Deem seu like, que nos ajuda muito, e clique no sininho para receber essas notificações. Se você não tem recebido as notificações, clique de novo no sininho, que às vezes dá um problema técnico aqui do YouTube, tá certo? Muito obrigado pela atenção de vocês e até mais.